Olá, Antônio Soares Gomes Filho, conhecido por Tunico, nasceu na cidade de Getulina. Foi inspetor de alunos por 25 anos. Trabalhos sociais, especialmente no Jardim Paraíso, o credenciaram como político para concorrer a um cargo de vereador. Em 2008, foi o vereador mais votado da cidade, conseguindo a expressiva marca dos 2.259 votos. Está em seu segundo mandato como vereador e é um vereador bem presente aqui na Câmara. Para chegar ao segundo mandato, teve de enfrentar uma batalha judicial, mas saiu vitorioso. Boa tarde, vereador Tunico. Seja bem-vindo ao Sala de Visitas. Boa tarde, Denise. É um prazer em ser convidado a fazer parte desse novo projeto da Câmara Municipal de Valinhos. Obrigado. O senhor está no segundo mandato como vereador, é isso, né? Segundo mandato. Tá. O senhor já disputou a eleição pelo PL, depois pelo PSB, ou seja, disputou eleições antes de ser eleito realmente vereador. Foi o vereador mais votado em 2008, como a gente acabou de falar, pelo PMDB. E agora está no seu segundo mandato. O senhor se encontrou realmente no PMDB? Na verdade, Denise, a gente se identificou mais com o PMDB porque aqui em Valinhos, ou talvez em todo o país, existe aquele chamado partido de elite e aquele partido povão. E o PMDB em Valinhos na época, ou talvez até hoje, é aquele partido povão. Então foi um partido que eu me identifiquei muito bem e a gente conseguiu um bom desempenho, né, que foi comprovado nas urnas. Certo. O senhor hoje o PMDB ele é oposição, classicamente ele é oposição na cidade. O senhor faz uma oposição na Câmara? Na verdade, a oposição, isso aí é relativo. Eu questiono o Executivo através dos meus requerimentos, que é a maneira mais fácil, mais prática do vereador estar fiscalizando o Executivo, certo? Mas não aquela oposição ferrenha, como muitas pessoas fazem oposição, só por ser oposição. Isso aí, no meu conceito, não existe. Tanto é que a maioria, todos os projetos que o prefeito Cleito tem mandado aqui, eu tenho aprovado sem nenhuma restrição. Então, não é aquela posição ferrenha. Eu questiono aquilo que eu acho que devo questionar, a gente apoia aquilo que acha que deve apoiar, e esse é o dever do vereador, né? Certo, o PMDB então não tem assim uma determinação, olha, Tunico, vai lá e faça oposição, faça o seu trabalho, essa é a determinação do PMDB. Às vezes a gente é até cobrado para que se faça uma oposição mais ferrenha, mas não é o estilo do vereador Tunico, esse tipo de coisa. Então não adianta você, como diz, querer ensinar papagaio velho falar, se a gente já tem uma cultura, uma maneira de trabalho, e não é isso também que o povo espera do vereador, não é isso que o povo gosta. O povo gosta, você questiona, não fica calado, mas ficar batendo o prefeito só por bater, só por dizer que é oposição, o povo também não gosta muito disso aí. E prejudica a cidade? Prejudica. Tem que fazer aquilo, ver que o povo, que a maioria quer, a maioria. Talvez tem aquele que é oposição por ser oposição e gosta de se falar, por exemplo, que a cidade vai ser pintada de ouro, ele é contra porque acha que o ouro não é de boa qualidade, só porque ele é oposição. Eu não tenho essa maneira de trabalhar, esse estilo não faz parte do meu trabalho como vereador. Certo. O senhor se diz injustiçado por não ter assumido o mandato de vereador agora nessa legislatura desde o início. O senhor começou mais ou menos em maio do ano passado, né? O que aconteceu, Tunico? Não, Denise, na verdade, Denise, não foi a palavra injustiçado, não sei se encaixaria bem aí. Você sabe que nenhuma campanha política nós temos aí mais de 100 fiscalizadores, hein? Todo candidato é fiscal do outro, né? Houve uma denúncia aí a respeito da minha campanha. Isso aconteceu, teve coisa que eu fui denunciar que aconteceu um ano antes da campanha. E houve essa denúncia, a juíza acatou a denúncia, muito embora elas não eram verídicas, foram uma coisa meio bolada, meio forjada, mas a juíza, como não tem nada a ver com isso, só eu sabia que era mentira. E tinha de provar. Isso, aí ela acatou
E eu tive que provar. Aí eu recorri para outra instância, aí fomos agraciados com a retomada da posse, do mandato, e estamos aí agora tentando agora, vamos dizer, que serviram de lição para os pós-mandato, né? Saber o que fala, saber o que faz, olhar com quem anda, onde está, porque as pessoas maldosas estão soltas por aí. Então, graças a Deus, a gente conseguiu provar o contrário na instância superior e a gente conseguiu o mandato de volta. Quando o senhor chegou aqui em Valinhos com a família? Em Valinhos nós chegamos no ano de 1980. Nós viemos do interior do estado. Já veio para o Jardim Paraíso? Isso, Jardim Paraíso desde 1980. Portanto, agora, há 34 anos faz esse ano que nós estamos no Jardim Paraíso. Tá. O senhor mora no Jardim Paraíso ainda? Há 34 anos no mesmo endereço, Rua das Avencas, 177. Nossa! Embora o senhor faça trabalhos sociais neste bairro, né? O senhor me parece legislar para a cidade toda, é isso mesmo? Não deixa de ser o reduto eleitoral do candidato, aonde ele mora, onde ele é mais conhecido, ainda mais quando você mora num bairro há 34 anos, né? Então não deixa de ser o reduto eleitoral nessa região. Mas depois de eleito, você tem que legislar para o povo de Valinhos, né? Tanto é que o meu trabalho, quem acompanha a Câmara Municipal, a TV Câmara, por estar presente aqui nas nossas sessões, vê que as minhas indicações em benefício do cidadão de toda a região de Valinhos, né? As cobranças vêm de toda a região de Valinhos. Um tapa-buraco, um redutor de velocidade, uma retirada de uma árvore, uma sinalização. A gente tem, por toda a cidade, a gente apresenta requerimento, apresenta indicações, né, porque nós não podemos legislar só para a região que mora. Hoje eu me considero um empregado do povo valense, do povo. Fale sobre seu projeto social na Sociedade Esportiva Juventude. Denise, na verdade, eu já mexo com esporte desde quando cheguei em Campinas, em 1975. Lá eu já trabalhava com criança, na Vila Georgina, não morava, né? E mesmo morando aqui em Valinhos, eu trabalho lá em Campinas por mais 2 anos. Depois eu comecei a organizar campeonatos esportivos no Jardim Paraíso. Campeonato de futebol amador, de veteranos, de crianças, futebol feminino. Tanto é que o futebol feminino começou comigo na década de 80, no Jardim Paraíso. Hoje, Valinhos está se despontando até em nível nacional no futebol feminino, tanto no campo como no futebol de salão. Aí eu comecei a trabalhar também, aí abandonei Campinas e comecei a trabalhar ali em Valinhos, no Jardim Paraíso. Eu percebi que ali tinha um potencial muito grande, especialmente de jovens e adolescentes, dentro do esporte. Eu trabalhava na escola como inspetor de aluno, tinha bom contato com as crianças, conhecia todas aquelas crianças que podiam se destacar dentro do esporte, e comecei a trabalhar no Jardim Paraíso com crianças com um torneio interno no bairro. Depois foi amadurecendo a ideia de formar uma equipe de futebol, certo? Não só no bairro, mas que competisse nos campeonatos promovidos pela Secretaria de Esporte da cidade. Contando aí, no 1989, nós fundamos a SE Juventude. Nós tínhamos que ter um nome para a equipe. Aí, em acordo com as pessoas que ajudavam a auxiliar, surgiu a ideia de pôr Sociedade Esportiva Juventude, para não dizer que era um time do Jardim Paraíso, né? Tirar esse bairrismo, porque nessa época a gente já tinha garotos jogando comigo de vários bairros da cidade. No Jardim Pinheiro, Jardim Novo Mundo, Capuava, Fonte Messia, da Vila Santana. Para não se tornar um time de bairro, nós colocamos Juventude, SE Juventude de Valinhos. E até hoje já vai fazer 25 anos que nós estamos nessa caminhada aí. É um trabalho social, que garoto nenhum não paga nada para disputar. Os pais que tocam, ele é tocado por patrocínio, né? São os pais que se organizam, os pais que ajudam na compra de uniforme, de material, na base da rifa, de festinha para poder angariar fundo. Nós acompanhamos as crianças
e no que diz respeito à educação, damos palestra para as crianças, acompanhamos, cobrando o rendimento escolar da criança. Então, é um trabalho bem social, que os pais aprovam, as mães gostam, as crianças gostam. Não deixar às vezes focados só no futebol, a gente tem uma cobrança atrás disso aí, para que eles, além do futebol, eles sejam bons cidadãos de bens no futuro e que sejam, no mínimo, uns grandes chefes de família no futuro. Então, esse é o foco do nosso trabalho. Tonico, o senhor acredita que o esporte é a grande saída para a gente acabar com o consumo de drogas ilícitas? Isso é relativo, Denise. Depende da pessoa que está diante disso aí. Por exemplo, eu conheço, por exemplo, na nossa cidade, ou em vários lugares que a gente vai levar as crianças para jogar futebol, pessoas trabalhando com criança que eu não deixaria meu filho estar acompanhando aquela pessoa. Então isso é muito relativo. Por isso que a gente cobra que os pais acompanhem a criança, mesmo nos treinamentos, nos campeonatos, acompanhem e vejam quem está tomando conta dos seus filhos. Porque às vezes tem pessoas que não é exemplo. E como tem pai também que não é exemplo para o filho. Nós, na juventude, nós somos como um pai das crianças, um pai. A gente corrige, dá exemplo de vida, cobra educação, cobra a disciplina. Não estou aqui enaltecendo não o meu trabalho, o trabalho da juventude. Que as pessoas para trabalhar com a gente, tem pessoas que se oferecem para trabalhar, mas a gente percebe que não tem uma pessoa que tem um dom de trabalhar com criança. Tem que ter muita sensibilidade, porque quando você ofende a criança, você está mexendo com o avô, está mexendo com o pai, está mexendo com a mãe, né? Então você tem que ter o dom para fazer aquele trabalho. Mas eu não tenho a menor dúvida que auxilia muito. Porque a criança, quanto mais ele tem para ficar ociosa, mais tempo ele tem para aprender coisa errada. Então, quanto mais você preencher o tempo da criança, menos oportunidade ele tem para estar aí no vandalismo, aprendendo coisas erradas. A gente fala para eles de vez em quando o problema das drogas, do álcool, do cigarro. Outro dia eu fiz uma pequena palestra com os pais, falei que a primeira porta de entrada para o vício não é o primeiro trago, é o primeiro gole. Porque cada vez mais cedo a criança hoje está ingerindo bebida alcoólica, ou numa festinha de família, ou numa festinha de aniversário, ou numa festinha de final do ano. Quanto mais cedo a criança tem uma independência para sair sozinha de casa, aí ele está numa festinha, está num bailinho, ele bebe uma bebida alcoólica, já é a porta, ele já fica ali fora de si alterado, já é a porta de entrada para entrar um cigarro, uma outra droga. Então a porta de entrada hoje sempre é evitar o primeiro gole. A gente está sempre batendo essa técnica com os pais, com as crianças, mas mesmo assim é difícil. Você tem que educar até os pais para depois passar isso para as crianças. Eu vejo que um dos grandes fatores hoje seria você educar bem essas crianças para que eles sejam os grandes pais do futuro. Porque tem pai hoje que não é exemplo filho, tem mãe que não é exemplo. Então a gente procura educar as crianças para que eles sejam os bons pais. Tá certo, tá certo. E aqui na Câmara, que leis de sua autoria você lembra que foram ótimas para o município e você poderia citar para a gente? Denise, você sabe que o vereador ele é muito limitado, né? Aquelas leis que você não pode fazer, que vai onerar o executivo, tem que partir do executivo. Então eu tenho aí uma lei que recentemente, simplesmente de prorrogar o prazo para as pessoas legalizar os seus imóveis. Eu simplesmente pedi para poder prorrogar até o final do ano, não deixou de ser um projeto de lei que alguns munícipes estavam cobrando, engenheiros estavam cobrando, né? Tem uma lei de mentoria que é do anabolizante, o uso indiscriminado de anabolizante, que eu pedi para que nas lojas do ramo, de farmácia, academia, fosse fixado um comunicado falando dos riscos que corre
a pessoa com o uso indiscriminado. Isso aí é o perigo para a saúde. E tem uma outra que é do acidente doméstico. E na segunda semana de agosto, o Executivo estava fazendo, não sei se está fazendo, né? Fazer palestra, né, a respeito dos acidentes domésticos, tanto para criança como para pessoa idosa. Né? Os perigos de acidente doméstico. Uma semana de prevenção. Isso, assim. de prevenção. Então a Prefeitura, até outro dia, até 2 anos atrás, fazia uma palestra lá na Prefeitura, convidava pessoas da comunidade, mas eu vejo que isso ainda é muito pouco ainda, muito pouco. Deveria ser palestra nas escolas, com as crianças, desde do infantil, para eles já crescerem sabendo de tudo isso aí, né? Não adianta fazer uma palestra na Prefeitura, trazer pai, trazer mãe, geralmente são dia de semana as palestras, vem uma minoria de gente, então não está sendo muito bem divulgado esse projeto, não. São os projetos que a gente pode citar aí que eu espero que estão sendo posto em prática. Certo. A função de vereador, assim, eu vejo que você faz muito requerimento, você é um vereador que traz até a resposta do requerimento depois a público, mas você já falou que o vereador tem uma atuação limitada, mas o que mais te irrita, assim, durante as sessões, por exemplo? O que mais que irrita, não vou dizer nas sessões, o que mais que irrita no dia a dia do vereador é o cidadão, ele está tão decepcionado com a política, e eu digo que a política é excelente, a política, nós não vivemos sem política, o que estraga a política são muitos políticos, né? E isso está afastando o cidadão de se aprofundar na política, se aprofundar. Portanto, quando ele não se aprofunda na política, ele começa a confundir os poderes. Ele não sabe o que o vereador faz, o que o prefeito faz, e nem sabe tem o executivo e o judiciário faz. Então é comum muito cidadão perguntar: ô Tonico, você está na prefeitura? Ô Tonico, como é que está a prefeitura? Ele não tem nada a ver a prefeitura com a Câmara. Então, isso que eu digo, porque nós estamos num dos estados, se diz, mais desenvolvido da federação. Quer dizer, como ele não quer se aprofundar em política, ele confunde os poderes. Então acaba vendo o vereador recebendo algumas cobranças que não estão assalçadas, não faz parte do seu poder. E quando a gente acha algum cidadão que se interessa a aprender, ele explica a diferença entre os poderes. Mas são muito pouco. Então isso, às vezes, deixa a gente irritado. Porque como ele não quer se aprofundar em política, está decepcionado com a política, eles colocam todos os políticos nos mesmos sacos, né? Isso aí se torna muito, muito desagradável. As pessoas que ainda querem fazer um trabalho sério, querem mostrar para o povo o seu trabalho, às vezes a gente tem dificuldade em mostrar o trabalho para o povo. Às vezes você vai explicar, a pessoa não quer ouvir. Porque político acha que não é coisa boa. Não acha que é coisa boa. É uma classe, infelizmente, é uma das classes hoje mais sem credencial nesse país, né? Desacreditada. Isso está impedindo, inclusive, de gente nova ocupar cargos públicos, né? E, infelizmente, também, outro problema que a gente encontra, e a gente que está na política vê, é muitos políticos, por exemplo, que entra na política para aquela ganância de poder, né? Para se promover em benefício próprio, e o povo vê isso aí, acaba, a corrupção a olho nu, e isso, eu já disse, eles botam todo político no mesmo patamar, e fica difícil para aquele pessoa até de boa índole entrar na política, ou desiste, porque às vezes ele é questionado como uma pessoa de má índole. Certo. Como que é a sua rotina de vereador? Você se dedica 24 horas? Eu sou vereador 24 horas, eu não tenho uma outra atividade. Eu sábado, domingo, estou pelos bairros fazendo visita, pessoas que telefonam para questionar alguma coisa, a gente vai até o local para saber o que está acontecendo. Então eu me sinto político 24 horas, eu não tenho uma outra atividade. Inclusive, às vezes eu falo, quando sou questionado por algum cidadão,
a respeito do meu trabalho, eu falei, eu não faço do meu trabalho um bico, eu sou vereador. Né? Certo. Você acha que o papel fiscalizador do vereador é o mais importante? Atualmente é. Porque já que, por exemplo, não sei se na nossa cidade acontece isso, ou nos outros municípios não acontece, do vereador não poder apresentar projetos que onera o executivo. Então, resta você fiscalizar. Certo. Fiscalizar. Como você vê Valinhos atualmente? Muito embora a nossa cidade tem muito a melhorar, eu vejo a Valinhos como uma cidade de boa para ótima. Se você for comparar os mais de 5 municípios que existem no nosso país, mais ou menos, Valinhos pode estar ali entre as 100 melhores. Certo. E o futuro? Você acha que Valinhos tem um futuro bom? Eu não quero ser tão pessimista, mas os novos prefeitos, os prefeitos Cleiton que está aí, os novos prefeitos que vierem, não tiver um afinco para poder investir em melhorias, trazer novos empregos para a cidade, trazer novas indústrias para a cidade. Eu já disse outro dia na sessão que a última obra de captação de água para o nosso município foi feita em Valinhos há mais de 20 anos. Quanto que Valinhos cresceu nesses últimos 20 anos? E o resultado está aí. Né? Não só Valinhos, como, vamos dizer, o país inteiro praticamente está passando por situação difícil pela falta de água. Então, se não tiver um prefeito daqui para frente que pense todo esse benefício aí, principalmente na água, principalmente no emprego, creche, eu acho que nós estamos com falta de creche, uma demanda muito grande, né? E eu acho que a cidade cresceu um pouco desordenada, nossa cidade. Só esse, arrecadação também, endividamento. E o endividamento, e a cidade cresceu muito desordenada, perdeu muito a arrecadação. Tem aí o projeto da logística que foi aprovado faz mais de 2 anos. Outro dia, acho que o vereador Escupenaro entrou com um requerimento, o vereador Lobo, para saber como que está o projeto da logística, se existe empresa já com projetos para investir ali na área. Isso aí eu não vejo outra solução, a não ser essa logística está funcionaria daqui uns 2, 3 anos, no mínimo, para solucionar o problema da nossa arrecadação. Isso, e lá na região do Capivari, você está falando dessa logística. Foi aprovado o projeto faz 2 anos e, por enquanto, eu não tenho conhecimento se alguma empresa já deu entrar em algum projeto na prefeitura para investir na área. Até porque o ICMS primeiro ele vai para o Estado, depois ele retorna para o município, ou seja, vai demorar bastante tempo para Valinhos ver esse dinheiro. Mais tempo, né? Mas se a gente ficar parado, mais tempo ainda vai demorar, né? Isso. O projeto já foi aprovado, já faz quase 2 anos, nós já estamos com 2 anos de atraso. Exatamente. Você foi vereador lá na região central, no outro prédio da Câmara, né? E desde dezembro você é vereador aqui nesse prédio. Você está contente com a estrutura nova do Poder Legislativo da cidade? Não tem nem como comparar, né, Elise? Lá nós estávamos numa residência, né? Uma salinha que não dava nem para você receber o munícipe, carência de sanitários, né? Aqui nós fizemos um prédio agora na Câmara para sustentar essa cidade daqui mais 40 ou 50 anos. Né? É como o prédio de hoje da prefeitura. O prédio da prefeitura foi feito há mais de 50 anos. Já está muito defasado. Quem sabe agora o prefeito que está aí, ou o próximo que vier, certo? Tenha aqui a Câmara como espelho, né? E faça um prédio da prefeitura do tamanho que a cidade merece, né? Certo. A Câmara hoje aqui, ela tem a TV desde 2006, agora sob a presidência do vereador Lorival, a gente está otimizando mais ainda a TV. Enfim, o que você acha que está faltando para a gente aproximar a população do vereador? Eu não vou dizer que falta divulgação, falta interesse do povo. É o povo se interessar pelo que está acontecendo na cidade, acompanhar de perto a Câmara. Hoje ele pode vir aqui na Câmara, que está de portas abertas, tem a TV, tem
a internet, mas eu calculo que menos de 10% da população acompanha o trabalho da Câmara. Então, o que vai fazer para poder incentivar? Eu volto a dizer que a falta de interesse do povo pela política, por causa dos maus políticos, infelizmente. Os maus estão predominando. E cada vez que um cidadão de bem se recusa a entrar na política, ele está abrindo espaço para aquele de má índole a entrar. Isso mesmo. É isso aí também. Agora, sobre sua família, né? Você é uma família de 15 irmãos, né? Você tem, na verdade, você tem 14 irmãos, isso, né? E Dona Jesuína, você fala sempre dela ali na tribuna, Dia das Mães ela esteve aqui. É gostoso ter uma família grande? É, muito bom, muito bom. Nós somos 15 irmãos, meu pai faleceu faz 10 anos, seu Antônio Soares, faria esse ano, 10 de maio agora, 94 anos, né? Aí ficou a Dona Jesuína como o pilar de casa, né? Evidentemente que onde tem 15 irmãos, há alguma divergência de ideia na política, ou no futebol, ou em tudo, mas nada assim que possa romper os laços da família, nada. Agora, pelo menos entre os 15 irmãos, né? Depois já vem cunhada, já vem sobrinhos, que é parente de segundo grau, vem cunhadas. Então, mas entre os 15 irmãos a gente tem muita amizade, muito bom relacionamento. Se pudesse, teria mais 5, 6 irmãos, se pudesse. Entendi. Agora, a Dona Jesuína, assim, ela deu uma educação para vocês que você acha que fortaleceu essa união? Fortalece. Isso aí, a família, Denise, é o pilar da sociedade. Infelizmente, está meio fora de moda hoje a família, mas ainda é o pilar que sustenta a sociedade, ainda é a família. Não tem como jogar o poder público, a disciplina, a educação, a conduta, se a família não tiver na frente de tudo isso aí. Certo. Graças a Deus, a gente teve bons princípios, criado por 2 pais analfabetos, mas isso é um bom princípio. Isso que é bom, de amor, de carinho, né? Isso que está faltando, né, no mundo. Exemplo. Vereador Tonico, conversa muito boa. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais. Até esses dias eu fiquei sabendo que o senhor pediu para o presidente Lorival carros novos aqui para a Câmara. Enfim, o que está faltando aí do Legislativo? Faça suas considerações finais com respeito a esse assunto, a parte política. Na parte política, a gente faz em todos os campos, a gente faz o máximo para errar o mínimo. O erro é inevitável, mas só erra aquela pessoa que tem a iniciativa de fazer alguma coisa. E a gente, feliz aquele que tira proveito, lição dos erros, certo? Eu procuro desempenhar da melhor maneira o meu papel como vereador. Sei que não fui o melhor escritor e aluno de Valinhos, sei que não fui o melhor pedreiro de Valinhos, e sei que não vou ser o melhor vereador de Valinhos. Mas uma coisa, a população pode ficar ciente, que todas as profissões que eu exerci, eu sempre deixei porta aberta para que eu voltasse, certo? E como vereador também não é diferente. Eu faço o máximo para errar o mínimo possível. Agora, quanto aos carros que eu pedi outro dia para o presidente da Câmara, eu notei que nossos carros, nossos veículos estão um pouco defasados. Ele prometeu que, na medida do possível, vai dar uma reformulada na frota, ainda na sua legislatura como presidente. Obrigado. Tá. Então, Sala de Visitas, em nome do presidente Lorival, agradece a sua presença aqui, agradece pela boa conversa. No segundo semestre não faltará oportunidade para entrevistá-lo novamente. E o Sala de Visitas volta na próxima segunda-feira com um outro vereador Israel Scupenaro. Até lá e um ótimo fim de semana.